Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Para vocês que estão no nosso grupo aí, Escola de Viver, Fabinho Barbosa, nós já estamos aí com uma aula bônus aqui, tá? Nessa aula aqui nós iremos falar sobre depressão, tá certo? Nós iremos falar sobre o que é depressão, nós iremos falar sobre os sintomas, tá bom? As formas de tratamento, como reagir diante da depressão, tá? E depois eu vou passar para vocês as referências aí que nós temos aqui de livros que você pode acompanhar. Lembrando aí que essa aula é uma aula bônus, tá certo? Que nós iremos ministrar aqui para vocês, tá bom? Então, primeira coisa, pessoal, o que é a depressão, né? A depressão, ela é uma perturbação do humor, tá certo? Do ponto de vista psicanalítico, é a dificuldade do eu em tolerar as experiências de perda e dificuldade de reinvestir o libido, tá certo? Que o libido é uma forma de obtenção do prazer, tá bom? De reinvestir esse prazer em outros objetos. A pessoa perdeu um ente querido, perdeu alguma coisa que ela era muito focada naquilo lá, e aí ela tem dificuldade de reinvestir o seu prazer ou o seu libido em outros objetos, tá? Então, a depressão também envolve questões de alterações químicas no cérebro, certo? Já existe pesquisas desenvolvidas nessa área aí, tá bom? E segundo essas pesquisas dizem que esse desarranjo que causa no cérebro das pessoas que têm depressão, muitas das vezes pode ser resultado de fatores genéticos, tá certo? Eu peguei uma parte de um texto da revista digital Psicóloga Cristã, no site psicologacristã.com.br, se você quiser ver lá, ela diz assim, ó: a depressão é uma doença que afeta e compromete várias áreas da vida da pessoa, afeta e distorce a maneira como a pessoa se vê, como vê o mundo, o futuro, como sente a realidade, como entende as coisas e manifesta emoções, certo? Geralmente a pessoa em depressão, ela não consegue se enxergar do modo que ela é, e ela também não consegue ver o mundo dentro da realidade, tá certo? Daquilo que realmente o mundo é, tá bom? Então a visão da pessoa é distorcida, tá certo? Então, aí para você trabalhar com uma pessoa como essa, você precisa trabalhar na orientação com essa pessoa e acompanhamento com essa pessoa. Ela continua dizendo assim, o artigo: ela afeta a interpretação que a pessoa faz de si mesma, dos outros, do futuro, altera a forma como o indivíduo se alimenta e dorme. A depressão pode estar ligada a alguma decepção profunda, a perdas mal elaboradas ou a medos de perder. Também por ser uma reação de desapontamento, uma frustração grave e dolorida. Geralmente são ferimentos emocionais, tá certo? Então, isso aqui é importante para nós. Agora, o que é interessante também a gente poder entender? Nós precisamos aprender a fazer uma diferenciação, certo? Entre o que é a depressão, tá bom? E o que é, muitas das vezes, uma situação momentânea de estresse, ou um esgotamento físico, emocional, ou até mesmo um esgotamento espiritual, tá certo? A gente precisa aprender a fazer essa diferenciação aí, tá bom? No caso da depressão, por exemplo, o desequilíbrio é oriundo da dificuldade de elaboração de uma perda, tá bom? No caso da depressão, certo? A pessoa tem angústia da perda, né? E ela não consegue reinvestir o prazer que estava no objeto perdido em outros objetos. Geralmente a gente vê isso com pessoas que perderam, como eu disse no começo, alguém de sua família, alguém muito próximo dela, certo? Ela muitas vezes enfrenta isso daqui, né? A depressão, na verdade, nós ouvimos falar frequentemente, se você buscar aí entender um pouco melhor, ela é classificada como o mal do século, certo? Os casos de depressão, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, ele tende a superar as doenças cardíacas e o câncer durante os próximos 20 anos, certo? E segundo a OMS também, ela será a doença que mais gastos econômicos e sociais irá gerar para os governos do mundo, tá bom? Então isso também é importante a gente saber. Nós temos falado aí de pandemia, né? Estamos numa época aí, se estiver assistindo o vídeo da pandemia do Covid-19,
A depressão, nós podemos chamar ela de uma epidemia silenciosa, certo? Por quê? Porque ela tem sido cada vez mais diagnosticada em toda parte e ela deve aumentar em termos de proporção, tá bom? Em relação a outras doenças que estão, por exemplo, diminuindo, né? Isso quem disse foi Saxena, um médico psiquiatra que também é da OMS, tá bom? Essa realidade aí, ela atinge aproximadamente de 15 a 20% da população mundial. Então, é um caso grave, né? É um caso a ser pensado. Nós, como líderes, precisamos estar preparados para poder orientar essas pessoas, né, e ajudá-las nesse processo, nessa caminhada que elas têm aí da vida, certo? Precisamos estar preparados para poder fazer isso daí, tá bom? Pessoal, a gente volta no próximo vídeo com os sintomas, tá bom? Quais são os sintomas, né, que a pessoa em depressão ela apresenta, tá certo? Um abraço para você, tchau!